Shalom, shalom, povo de Deus! Vamos continuando, falando um pouco mais sobre profecia. Em especial, eu quero falar sobre o crescimento do seu espírito na ministração, né? Como usar o dom da fé para se conectar com coisas e pessoas. Esse é um assunto muito incrível, ao mesmo tempo muito complexo. Como eu disse no vídeo anterior, se você pode, faça um jejum antes de ouvir, né? E um conselho que eu te dou: ouça tudo antes de fazer qualquer pergunta. Ouça tudo antes de fazer qualquer pergunta, porque se eu ver uma pergunta nos comentários que foi dita no vídeo, eu vou deixar passar. Só aquelas perguntas que forem bem pertinentes que eu vou responder. Então, prossigamos. Ao entardecer, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus 8,16. Você já pensou se você não precisasse impor as mãos? Se uma palavra resolvesse os problemas? Isso acontece pela conexão feita pelo Espírito Santo. Pelo dom da fé, o Ruach conecta a presença de Deus que está em você com a presença de Deus que está em outra pessoa. É criado um cordão de prata, é criado um cordão espiritual, um cordão umbilical que te liga àquela pessoa, né? Bom, primeira coisa, nós precisamos saber que em volta de nós existe todo um círculo de influência, né? Todo um campo eletromagnético, toda uma aura. Existe uma influência nossa com o espaço em que nós estamos. É como eu disse, a Shekhinah é o lugar onde o Kabod se manifesta. Shekhinah é aquele lugar, né? Assim como a nuvem, ela é a Shekhinah no lugar onde Yeshua está, e dele liberado a Kavod, o poder. Olha o que o texto diz em Mateus 6, 22 e 23. A lâmpada do corpo são os olhos, de modo que, se fores generoso, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, fores avarento, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Então veja que há uma luz em nós. E essa luz pode ser o quê? Trevas. E o que faz essa luz virar em trevas? Olhos maus. Não ser generoso, ser avarento. A luz que há em nós é o nosso campo magnético gerado pelo coração conforme os nossos pensamentos. Esse campo pode ser neutro, ou seja, não tem nenhuma influência, ativo, influenciador, passivo, influenciável ou reflexivo, influencia, mas também influenciado. Ele foi visto pelo cego como se os homens fossem árvores, ou seja, ele viu a aura, entre aspas, em volta dos homens. Você consegue vê-lo de forma simples assim. Se você pegar uma folha e colocar a sua mão em cima dela, uma folha branca, né, de preferência, ou então uma parede branca, né, você põe a mão na parede, e olhar num único ponto, chega um momento que você vai ver em volta da sua mão um feixe de luz. Ele, na maioria das vezes vai ser branco, né? Mas se você tem uma visão mais aguçada ainda, ele pode ter cores. Então, esse campo é o seu campo de influência, né? Mas quanto mais perto do corpo, mais forte esse campo. Só que ele pode crescer. Se você entra em adoração, as rodas do seu espírito, que nós falamos vídeos atrás, as rodas do seu espírito vão se abrindo, o seu espírito vai sendo solto, ele vai crescendo no ambiente, conforme você adora o Eterno, né? Esse é o seu campo de influência, magnético, aura, como você queira chamar. É a atuação do seu espírito sobre aquele ambiente, que pode também ser sobre outros ambientes. Mas aí nós vamos falar lá mais para o final.
Marcos 8, do 22 ao 26, diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e pediram que o tocasse. E Yeshua, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Por quê? O campo de influência das pessoas, a falta de fé das pessoas. Assim como Pedro, que foi andar sobre as águas, mas os 11 do barco, os 11 discípulos no barco, estavam com inveja. A inveja ela é diferente da cobiça. A cobiça é você querer o que é do outro. A inveja é você querer que o outro não tenha. Ou você querer tomar o do outro para você. Isso é inveja. A inveja deles ajudou Pedro a cair. Porque Pedro, quando ele recebeu aquela carga no campo magnético dele, recebeu aquela carga forte de inveja, aquela unção negativa, entre aspas, ele foi perdendo a fé. Quando ele perdeu a fé, ele afogou. Então o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, que delícia, né? Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Por que não era para entrar na aldeia? A falta de fé da aldeia poderia influenciar ele, e ele iria perder o milagre. Talvez, de forma intencional, não sabemos, Yeshua abriu um pouco a mais a visão do cego, que não era de nascença, pois se ele sabia o que era árvore, é óbvio que não era de nascença, fora que as escrituras também não dizem que foi de nascença. E ele também viu o âmbito espiritual. Baseado em Ezequiel 1, onde vemos que o nosso espírito possui rodas, podemos, pela fé, visualizar essas rodas abrindo e fluindo os rios de águas vivas que saem do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida podem ser equiparadas ao fluir da energia que nos faz viver, o nosso fôlego. Veja que pessoas que ainda não liberaram perdão em suas vidas costumam carregar problemas respiratórios. Geralmente quem tem bronquite, asma, rinite, são pessoas que precisam liberar perdão, pois o seu fôlego está reprimido por não perdoarem. Quando nós abrimos o nosso coração, esse fluir, se unindo à adoração, é capaz de jorrar a cavode do Eterno sobre quem está conosco. Conforme o Espírito cresce, pessoas são atingidas e conseguimos nos conectar às pessoas. Agora eu quero colocar uma base para podermos nos conectar às pessoas. Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade, união, unanimidade. Eu não sou bom de grego, então vou falar errado mesmo. Renoteta. Do Espírito, no vínculo, sindesmo, ligamento, princípio de unidade, vínculo e controle da paz. Há um só corpo e um só Espírito. E da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Cadê a Trindade? É um só Deus. Está dizendo que são três deuses, que são três pessoas. Um só Deus. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida pelo Messias. Por isso, é declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que ele desceu às partes baixas da terra?
Aquele que desceu ao mesmo que semelhante modo subiu muito além de todos os céus para preencher todas as coisas. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Messias seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Yeshua. Amém. O dom da fé, juntamente com o dom de espíritos e o dom da palavra de conhecimento, vai criar uma conexão entre você e pessoas ou objetos. É uma promessa de Yeshua que, pela fé, confiança, obediência e fidelidade, nós possamos gerar manifestações incríveis de milagres. 1 Coríntios 12, 4. Existem diferentes dons, charismaton, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes formas de ministérios, diaconion, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, energematon, mas o mesmo Deus efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação, faneroses, do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Lemos de Yeshua sobre porque algumas vezes os discípulos não operaram milagres ou operaram milagres. E geralmente, a maioria dos milagres de Yeshua, ele vai falar sobre emuná, confiança, obediência, fidelidade. Não ser próspero. Mateus 6,30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Vocês não confiam em Deus. Os centurionos geram fé suficiente para que Yeshua nem precisasse ir até o local. Ele falou, eu sou homem de autoridade, se eu mandar ele vai, se eu mandar ele fica. E aí ele solta. Mateus 8,10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que em ninguém encontrei fé em Israel com tamanha fé em Israel. Os discípulos que estavam no barco, e ele lhes respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? O paralítico que foi levado pelos amigos, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, tende bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Então, como assim vende a fé? Yeshua sentiu a conexão. Porque pelo fato da pessoa ter fé, experimenta trocar a palavra fé por fome. Uma confiança, obediência e fidelidade unidas à fome com Deus. A fome da pessoa se ligou a Yeshua. Yeshua sentiu, eu estou ligado a ele. Se eu orar, se eu liberar uma palavra, ele vai ser curado. Isso é certeza. Certeza. E nós vamos falar como se estabelece essa ligação e como ela funciona. Né? O cego curado, então lhes tocou os olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Nazaré não viveu milagres, e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Os discípulos no barco. Yeshua, porém, imediatamente lhes falou, tende fé, sou eu, não temais. Kefa cai nas águas por falta de fé, nós falamos. Como mover montanhas, disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé, não expulsais esse demônio. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Se tiveres fé, você pode matar uma planta. Yeshua, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, e não só fareis o que foi feito à figueira, a figueira secou, mas até se a este monte disseres, ergue-te, lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Covardia é sinal de falta de fé. Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé?
Na crença da firme fé nas Escrituras se manifesta a nossa fé. Quando você crê, obedece e permanece fiel no que a Davar de Yahweh diz, mesmo que demore, vai acontecer. A fé está muito envolvida também com a sua mente e com a sua alma. Às vezes o seu coração crê, mas a sua alma ainda duvida. Enquanto alma e coração andarem separados, você não obterá êxito na manifestação do seu milagre. O que você se alimenta, pensa ou fala pode definir o nível da sua fé. Tiago 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Elohim, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa dos eternos, pois é vacilante e inconstante em seus caminhos. Tudo passa e passa depressa. Se há dúvida em você, não há fé, logo você não será respondido e não manifestará o milagre. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19. E aí você vai pegar a alma e vai traduzir como mente, né? A concentração é a chave mestra da fé. Nós falamos muito sobre isso no áudio passado. Quero que você ouça se você não ouviu. Pela concentração, você gera o sentimento que se torna a prova, o firme fundamento que gera a manifestação. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Se o Eterno não viu, como ele chamou a existência? Pela fé. Ele sentiu. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele criava enquanto falava. O firme fundamento da fé é produzido pela perseverança em crer. Quando aquilo que você pensa for palpável para você, se manifestará. Por exemplo, digamos que você morre de vontade de ter um carro. E aí, uma certa noite, você sonha que tem um carro, aí você sente o pedal, você sente o câmbio, você sente o volante, você sente o banco de couro, delícia, você sente o arzinho fresco, gelado do ar-condicionado na sua cara. No momento que você sente de verdade, você sente sem dúvida alguma, você pode partir para a emoção que vai acontecer. Você vai pensar. Primeiro você se pensa, se imagina dentro desse carro. Vai chegar o momento que você vai sentir. Na hora que você sentir, se emocione e agradeça. Fique feliz, porque vai manifestar. Jesus respondendo lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, levanta-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes ter recebido e tê-las-eis. Quando não existe dúvida, quando existe o firme fundamento. Por isso ele diz que todas as coisas que pedirdes, orando, crede ter recebido e tê-las-eis. Então, voltando ao início lá sobre um só Espírito, você pode estabelecer essa conexão. Claro que pelo Espírito Santo. Há pessoas que elas não são abertas e a conexão não vai funcionar. Mas digamos que você acha uma pessoa aberta. Você já tem consciência que, na verdade, somos um só Espírito. Agora basta que você se concentre na pessoa de forma a senti-la. Você saberá e sentirá que estão conectados no momento certo. Pelo dom de discernimento de espíritos, você pode saber o nível de unção que ela carrega, que dons ela possui, o que ela está sentindo, qual o seu ministério do Espírito Santo, se ela está com fome de Deus. Pela palavra de conhecimento, você pode até receber revelações do passado e do presente da pessoa, e até mesmo saber os pensamentos que essa pessoa está tendo naquele momento. Sentindo a conexão, experimente algo. Vai se enchendo do Espírito. Faz o livre acesso. Não fala nada com a pessoa, só vai se enchendo.
vai sugando o mel da rocha, igual eu ensinei. E Yeshua do seu lado, você como uma criança. Você se conecta com ele. A presença de Deus vem. Você aspira o ar, desejando que a unção venha sobre você. Conecta nele. E ó. Cheio do Espírito Santo. E vai se enchendo, cara. Vai se enchendo. Você vai bombeando. Porque você se enche, mas você sabe que vai para a pessoa. Você se enche, vai para a pessoa. Você se enche, vai para a pessoa. Só ir fazendo isso. Em certo momento, você vai perceber que o poder vai aumentar sobre a pessoa. Ela vai reagir com a unção. E você vai perceber um aumento sobre você também. E aí você vai poder também liberar, né? Arrume alguém para segurar, caso ela caia. Não deixe a pessoa cair, pelo amor de Deus. Não queremos traumatismo craniano. E aí o que você vai fazer? Você vai desejar que quando você contar 3, a unção será liberada. Pede a pessoa para levantar os braços, como uma forma de rendição, de adoração, e conta. 1, 2, 3. Fogo! E libera sobre a pessoa. Claro, eu uso fogo, que é a palavra mais forte que pra mim funciona, você pode pegar outra. Pega! Não sei. Você que sabe, você que escolhe. Essa mesma conexão, feita pelo cordão de prata, na verdade, não tem limites. Ela não se limita ao local onde você está. Ela pode ultrapassar ruas, bairros, estados, né? Eu orei pelo irmão Edson de Portugal, orei por irmãos da África, o continente africano, por vários lugares do Brasil, pessoas de São Paulo, pessoas do Ceará, pessoas do Maranhão. Então, não existe distância, porque nós sabemos que o Eterno é Deus de perto e Deus de longe. E assim o centurião também, com uma palavra, foi capaz de manifestar o milagre dele, porque ele havia fé, havia muita fé nele. Então você vai trabalhar a concentração e esse vai ser o seu treinamento. Como que isso vai se aplicar à profecia? Quando você estiver no meio de muitas pessoas, uma delas vai te chamar a atenção. Ela pode se destacar, ela pode brilhar, ela pode te atrair até ela. Nesse momento você vai saber que a conexão está feita. E aí você concentra nela. E aí você vai começar a sentir o Eterno entregando as coisas que você precisa falar. E aí você fala. E cara, geralmente é batata. Se você liberar unção, a pessoa vai receber. Porque vocês estão conectados. Um só Espírito. Essa conexão pode ser tão forte que você pode ouvir o pensamento dela. Ou mais, ela pode ouvir o seu. Então isso é algo incrível. É algo incrível. Que precisa ser trabalhado. Você precisa trabalhar a sua concentração. Para que você se conecte tanto em Yeshua quanto nas pessoas. A mesma coisa acontece se você se conectar com objetos. Se você sentir aquele objeto, você consegue manipulá-lo. Simples assim. Simples assim. Todos nós temos uma centelha divina e aquele objeto é você também. Ele faz parte de você. Simples assim. Simples assim. Amém? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a nuvem de glória. Vai ser um vídeo bem extenso. E aí nós vamos falar sobre como chamar a nuvem de glória e como ministrar dentro dessa nuvem, né? Eu já ensinei a conexão, mas se você quer uma conexão eficaz mesmo, a nuvem precisa estar ali junto, né? A nuvem precisa estar ali presente. E você verá que essa ponte, esse ponto de contato, gerado pelo dom da fé, vai
estabelecer coisas incríveis. Você vai precisar menos utilizar a imposição de mãos. Não é sobre o tanto de unção que você tem, é sobre saber fazer. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça o teu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Eterno tenha misericórdia de ti.